Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história super interessante. É sobre uma política pública aqui no Brasil que, quando se olha os números por cima, parece que está tudo perfeito, um sucesso. Só que vamos descobrir que uma simples média pode esconder uma realidade bem mais complexa, uma história surpreendente de desigualdade. Então, bora olhar além da superfície? O programa em questão é o PNAE, o famoso Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma iniciativa gigantesca que garante que milhões de crianças e adolescentes nas escolas públicas de todo o país tenham acesso a uma refeição nutritiva todos os dias. O impacto disso é imenso. Mas o PNAE tem um diferencial, uma sacada que o torna realmente especial. Uma missão dupla. Não se trata só de alimentar os estudantes, não. O programa foi desenhado para fortalecer a economia local de um jeito muito inteligente, exigindo que as escolas comprem parte dos alimentos direto dos pequenos agricultores da região. É uma conexão poderosa, sabe? Entre o campo e a sala de aula. E à primeira vista, essa política parece estar funcionando, que é uma beleza. Os números, especialmente quando a gente foca em um estado específico, contam uma história de sucesso, assim, claro e inequívoco. E no coração de tudo isso está esta regra que é lei. No mínimo 30% de toda a verba da merenda escolar de um município tem que ser gasta comprando produtos da agricultura familiar local. É um mecanismo pensado para injetar dinheiro direto na economia rural para apoiar quem produz no pequeno. E para entender como isso funciona na prática, nosso estudo de caso nos leva para o Pará. A gente está falando de um estado gigantesco, com 144 municípios, com uma diversidade social, econômica enorme. E é justamente essa complexidade toda que faz do Pará o laboratório perfeito para ver como uma política nacional se sai ou não na vida real. E aí vem um número que parece fechar a conta. Em 2019, na média, os municípios do Pará investiram 38% do dinheiro da merenda na agricultura familiar. Pera aí, 38%? Isso é bem mais que a meta de 30%. Então pronto, né? Caso encerrado. Sucesso total. Certo? Bom, é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. Porque uma média, por mais útil que seja para ter um panorama, às vezes pode funcionar como uma máscara, escondendo o que é mais importante. E por trás dessa média de 38%, o que existe não é um, mas dois Parás. Um onde a política funciona de verdade e outro que, infelizmente, está ficando para trás. É uma história de profunda desigualdade. Vamos mergulhar nos detalhes, que este gráfico aqui revela tudo. Sim, a gente vê que 70 municípios atingiram a meta e outros 23 foram além, o que é ótimo. Mas, olha só a primeira barra, um grupo enorme de 51 municípios, isso é mais de um terço do estado, simplesmente não conseguiu cumprir o mínimo exigido por lei. Aquela média de 38% esconde completamente essa falha. E o mais intrigante é que esse fracasso não acontece ao acaso. Quando os pesquisadores jogaram esses dados no mapa, um padrão muito claro apareceu. O insucesso está concentrado em regiões específicas, como a ilha do Marajó, por exemplo. O que a gente vê são verdadeiros bolsões de exclusão. E a grande pergunta é, por que isso acontece? Para resolver esse mistério, a resposta estava, literalmente, nos mapas. A pesquisa foi funda na análise espacial dos dados, buscando por pistas geográficas. E o que foi encontrado não só explica o caso do Pará, mas revela uma verdade sobre como as políticas públicas funcionam no mundo real. E a análise revelou uma coisa fascinante. Não existia um padrão só, mas dois padrões espaciais completamente diferentes, até contraditórios. E são esses dois padrões que, juntos, explicam quase tudo. E aqui está o pulo do gato, o ponto central da descoberta. A primeira pista, se um município consegue ou não bater a meta de 30%, isso parece ser aleatório no mapa. Um município de sucesso pode estar literalmente colado num que fracassou. Mas a segunda pista é sobre o volume de dinheiro gasto. E aí, meu amigo, de aleatório não tem nada. O dinheiro se agrupa, forma clusters, criando vizinhanças de riqueza e vizinhanças de pobreza. Isso revela desigualdades históricas muito profundas. Vamos detalhar essa primeira pista. O sucesso em atingir a meta mínima parece ser uma questão super local. Depende de fatores que mudam muito de uma cidade para outra. Coisas como uma prefeitura competente, agricultores que se organizam em cooperativas e talvez o mais importante, uma boa comunicação entre quem compra e quem vende. É por isso que no mapa parece aleatório, porque depende de gente e de processos que são únicos em cada lugar. Agora, a segunda pista, a grana. A quantidade de dinheiro investido segue um padrão bem claro, geográfico e histórico.
A gente vê a formação de clusters de sucesso, onde municípios vizinhos, que já são mais ricos e estruturados, se fortalecem mutuamente. E, do outro lado, os clusters de dificuldade, onde municípios vizinhos com menos recursos e infraestrutura ficam meio que presos juntos num ciclo de desafios. Então, quando a gente junta essas duas pistas, o sucesso local, que é meio aleatório, e o dinheiro que se concentra por região, a gente finalmente consegue enxergar a foto completa, aquela que estava escondida atrás da média de 38%. A conclusão da pesquisa é um alerta poderoso. Basicamente, o que ela diz é o seguinte: não adianta só ter uma lei boa no papel. A eficácia de um programa como esse depende de um monte de fatores estruturais e, acima de tudo, das condições reais de cada território. A grande lição aqui, que vale para muito além do Brasil ou do PNAE, é a lição do iceberg. A média é só a pontinha que a gente vê fora d'água. O verdadeiro desafio e o verdadeiro sucesso de uma política está em entender e agir sobre o que está submerso, as complexas e diferentes realidades locais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Se as médias podem enganar tanto, como é que a gente pode desenhar políticas que funcionem de verdade para os lugares e para as pessoas, e não só para as estatísticas? É uma questão complexa, claro, mas como vimos hoje, começar a olhar para além da média já é um ótimo primeiro passo.